Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Doze horas e 4 minutos, meio de 4. Muito boa tarde para você ligado na Portal Sudoeste. Um excelente almoço, segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa do nosso telefone, nosso WhatsApp, 77-3444-1043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br, também aí pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Apresentação: Luiz Brito e Luciano Santos. Fala, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Segunda-feira maravilhosa, abençoada, né? Segunda-feira, assim, com o tempo bastante fechado. Verdade, viu? Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Olha, gente, segundo informações do Instituto Clima Tempo, Livramento de Nossa Senhora Brumado e boa parte da região sudoeste da Bahia registra nesta segunda-feira dia de sol com aumento de nuvens, possibilidade de pancadas aí no fim da manhã e também à tarde. À noite teremos temporal. Temperatura mínima em 21, máxima em 27 graus, com volume aguardado de 16 milímetros. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, você muito bem informado e segue, portanto, viu, Luciano e ouvintes, as possibilidades para chuvas aí em toda a nossa região, aliás, em boa parte do estado da Bahia, em quase toda a Bahia, inclusive alguns municípios aí, né, precisando já, necessitando de ações do governo do estado, e o governador Jerônimo Rodrigues já atuando aí junto com os órgãos, as pastas, né, também, e com o governo federal para poder dar toda assistência aos municípios que já foram atingidos aí por fortes chuvas em todo o estado, viu? Agora 12 horas e 6 minutos, meio-dia 6. Pessoal, vamos começar então as nossas pautas, né? Falando o seguinte: CIPRV apreende entorpecentes na zona rural de Brumado. 3 petecas de material semelhante a maconha e uma porção grande de semelhante a cocaína foram apreendidas pela Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, né? Portanto, a CIPRV na sexta-feira 10, na BA-148, trecho da zona rural de Brumado. Uma guarnição do Tático Ostensivo Rodoviário avistou um motociclista na rodovia e deu voz de abordagem. Entretanto, o condutor fugiu, dispensando aí um material. Foi observado pela guarnição que o objeto se tratava de uma sacola contendo entorpecentes semelhantes a cocaína e maconha. O material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial do município para adoção das medidas legais cabíveis. Tá aí, né? Zona Rural também, a PRE também atuando, né, junto com a PM, drogas sendo apreendidas, hein? Na realidade, esse rapaz, ele seguia pela BR-148 e tentou dar fuga aí por uma estrada vicinal. Ah, né? foi? Isso, aí só que ele achou que a PRE não ia atrás dele, mas se deu mal, né? A polícia conseguiu aí capturá-lo, né, e encaminhando ele aí à delegacia. 12 horas e 7 minutos. Olha, a polícia registra redução de 7,8% dos feminicídios na Bahia em 2024. As ações preventivas, investigativas e de garantia das medidas protetivas promovidas pelas forças estaduais de segurança resultam aí na redução de 7,8% dos feminicídios em 2024 na Bahia, na comparação com o ano de 2023. Foram registradas 106 ocorrências em 2024 contra 115 no ano de 2023. Em números absolutos, a diminuição foi de 9 casos. No âmbito da Polícia Civil, o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis desempenhou aí um importante papel na proteção das mulheres e captura dos agressores. A diretora do DPMCV, a delegada Patrícia Barreto Oliveira, ressaltou a importância da estrutura dedicada ao acolhimento das mulheres em situação de vulnerabilidade. Abre aspas. Promovemos ações preventivas, fortalecemos redes de apoio e encorajamos as vítimas a romperem ciclos de violência, fecha aspas, destacou a delegada. Ela acrescentou ainda que cada vida preservada reforça aí o compromisso em construir uma sociedade mais segura para todas as mulheres. O Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher
O BPPM, né, por sua vez, atuou na fiscalização das medidas protetivas e também como campanhas de conscientização. Abre aspas. Reforçamos os projetos de prevenção, Fala Sério, Homens de Diálogo e também Guardiões da Maria. Destacou aí o comandante do BPPM, o tenente-coronel Roseli. A tenente-coronel, né, Roseli Santana. Daí esse trabalho da Polícia Civil, trabalho da Polícia Militar, trazendo essa diminuição. Ainda temos um número que não é tão, né, de redução assim. Tivemos apenas, no caso aí, poucos casos de diferença, né, de 115, 106 para 115, ainda há um número grande ainda de violência contra as mulheres e principalmente a questão do feminicídio. E principalmente a questão do feminicídio, e lembrando o seguinte, que as pessoas também têm que denunciar, né? Tem que ir lá realmente acionar a polícia, trazer todos os detalhes, né? Trabalhar com as forças de segurança para que esses índices possam diminuir ainda mais, né? E a gente sabe que para ser sanado, infelizmente, é pedir demais, né? Mas pelo menos diminuir aí esse índice realmente a cada ano. Agora 12h10, meio-dia e 10, funcionário da AABB de Caetité morre após afogamento enquanto realizava limpeza de piscina. Um funcionário do Clube Associação Atlética Banco do Brasil, em Caetité, no sudeste da Bahia, morreu após se afogar enquanto realizava a limpeza da piscina do local. O acidente ocorreu na manhã de sexta-feira 10 e a morte foi confirmada no domingo 12, no Hospital aí Geral de Guanabi. De acordo com informações da Polícia Civil, Bem-vindo Laranjeira Santana, que não teve a idade divulgada, estava trabalhando na limpeza da piscina por volta das 10h44, quando caiu na água e ficou submerso por cerca de 8 minutos. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia informou que o homem não sabia nadar. O acidente foi registrado por câmeras de segurança do clube e as imagens foram anexadas à investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente. O caso está sendo apurado pela 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim, que deverá ouvir testemunhas e analisar os registros obtidos. Até o momento, o clube AABB não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. Que triste, né? E que pena também, né? Não sabia nadar e acabou, portanto, eu acredito que essa seja a principal explicação, caiu dentro, né? E acabou realmente se afogando e perdeu a vida. Lamentável, viu? Tragédia essa aí, né? Agora, me parece aí pelas informações da reportagem, não havia ninguém próximo a ele, né? Porque ele chegou a ficar 8 minutos aí debaixo d'água, então provavelmente não tinha ninguém, nenhum outro funcionário próximo a ele. As pessoas entendem também, às vezes, né, Luciano, que por realizar esse tipo de trabalho, limpeza de piscina, entre outras coisas, a pessoa tem a obrigação de saber nadar, né? Na verdade, nem sempre acaba sabendo nadar e isso também contribuiu aí para o ocorrido, né? Infelizmente, sozinho no local, como você falou. 12h12, 24º Batalhão de Polícia Militar aborda suspeito de furtos em Brumado e apreende motocicleta irregular. Neste domingo, dia 12, o 24º Batalhão de Polícia Militar, no âmbito da Operação Arpiar, abordou aí um indivíduo suspeito de envolvimento em furtos a estabelecimentos comerciais e veículos no município de Brumado. A ação ocorreu no bairro Dr. Juraci, onde o homem foi flagrado a bordo de uma motocicleta. Durante a abordagem realizada pela guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional Seto, o suspeito afirmou que o veículo havia sido adquirido recentemente pelo seu pai, que lhe entregou como presente. O homem apresentou documentos que comprovam aí a compra da motocicleta. No entanto, a fiscalização constatou que o veículo estava com os pneus carecas e o condutor não possuía a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Diante das irregularidades, a motocicleta foi apreendida e os 2 autos de infração de trânsito foram lavrados. Como não havia nenhum mandado judicial em aberto contra o suspeito, ele foi liberado após a abordagem, né? Tá aí, de acordo com a Polícia Militar, o homem, né, é suspeito aí de diversas ações em Brumado, mas como não tinha aí nenhum mandado ainda contra ele, ele não foi detido, apenas só o veículo encaminhado para o pátio do Detran. Se ele tinha diversas ações aí já em Brumado, é importante aqui salientar que as pessoas têm de fazer boletim de ocorrência. É por isso que a gente fala sempre, né? Quando tiver aí algum dano no seu imóvel, na sua casa, onde quer que seja, tem que fazer o boletim de ocorrência, que a polícia investigue quem é o suspeito e, sendo comprovado, aí já fica mais fácil para manter o cara lá encarcerado, né? Nesse caso aí acabou sendo liberado. Vamos lá, dando continuidade aqui, meio-dia 13, 3 suplentes vão assumir vagas na Câmara Municipal de Guanabi. Após o anúncio dos novos secretários municipais, 3 suplentes assumirão as cadeiras na Câmara Municipal de Guanabi.
Os vereadores eleitos: Diego Pi Rocha Pereira, o Vanderlei Florencio dos Santos, do Avante, o Vanderlei de Seraíma e Edileno Moreira de Oliveira, do Avante, né, assumirão, respectivamente, as secretarias de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Agricultura e Governo. Então tá aí, né? Com a vacância dos cargos, assumirão aí os mandatos os suplentes: Natanael Santos Souza, o Natanael Pretinho, o Vanilson Marques Flores, né? O Dr. Som, e também Edmíria de Cássia Souza Paz, a Míria Paz. Os novos parlamentares serão empossados pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Fausto Azevedo. Olha, eu não sei a opinião das pessoas sobre isso aqui, essa questão aí do camarada abrir mão do cargo para poder ir para uma secretaria, uma coisa ou outra, mas eu vou te falar um negócio, viu? Sinceramente comentando, porque o que bem aconteceu, né? Guanabi, Brumado, outros municípios aí da Bahia, sinceramente falando, se eu voto num camarada desse aqui, ele abre mão do cargo para poder colocar outro no lugar, eu não votava nele mais nunca. Porque eu dei o voto foi para ele, não foi para fulano, Beltrano lá, não sei o que ficou na suplência, isso e aquilo. Então eu vou te falar um negócio, se um camarada desse faz um negócio comigo aqui, eu não votava nele mais nunca na vida. A opinião, cada um tem a sua. Essa movimentação que está acontecendo, isso em vários municípios do Brasil, né? Alguns... Manobra política, vou logo falar. É manobra política. A minha opinião é essa. É manobra política para ter maioria na Câmara, na maioria dos municípios. Foram eleitos, né? E aí o gestor, né? Como ele quer aí ter a maioria das câmaras, né? Exatamente. A bancada também aí do lado dele, né? Então ele faz essa manobra aí. Só que como você falou, né? Isso aí é algo que também deixa o eleitor chateado. Claro. Quando você vota naquele candidato, porque você quis colocar ele lá para ele, né? Trazer benefícios, buscar mais benefícios para a cidade, para o seu bairro. E aí ele deixa o cargo para assumir uma secretaria, uma pasta, enfim. Sabe o que acontece às vésperas das eleições? Deixará a pasta para poder concorrer novamente como vereador. Quer apostar? É brincadeira? Acontecer. Então isso aí para mim é uma cachorrada. Sinceramente falando, isso aí é sacanagem com o povo. Então eu, particularmente, não sei a opinião do povo, o que pensa, mas se um camarada faz um negócio desse aí, eu elejo ele, foi eleito, foi, beleza. Mas fulano desistiu de ser candidato, vai virar secretário de Beltrano, então não sei o que, a vaga quem vai assumir é ciclano de tal. Pronto. Na hora que fulano viesse atrás do meu voto, eu dava a resposta para ele. Minha opinião é essa. 12h16, homem de 55 anos morre após agressão durante briga em Guanabi. Um homem de 55 anos morreu neste domingo, dia 12, em Guanabi, após ser agredido com um soco na noite anterior. Segundo aí as informações do 17º Batalhão de Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 20 horas na Avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Brasília, nas proximidades de uma panificadora. Uma guarnição foi acionada para atender a ocorrência. No local, foi informado que a vítima já havia sido socorrida pelo SAMU 92 e encaminhada ao Hospital Geral de Guanabi. Na unidade, a vítima foi encontrada desacordada, sob cuidados médicos, com sangramento no ouvido direito. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã deste domingo por volta das 11 horas. As testemunhas que acionou a polícia informou a identidade do suspeito, um homem de 38 anos. Durante buscas realizadas pela PM na Rua Paraíba, também no bairro Brasília, o suspeito foi localizado. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e não possuía lesões aparentes. O homem foi detido e conduzido à Delegacia Territorial de Guanabi. E a 22ª Coordenadoria de Polícia do Interior, né, segue aí para as investigações, né, e também adotar as medidas cabíveis. Agora, algo me chama a atenção nessa reportagem. 2 fatos. O agressor estava sob efeito de álcool, o que lhe impede aí um pouco a ter a mobilidade dele, né, aquela força no corpo. E segundo, né, esse rapaz de 55 anos, após ser agredido, né, foi percebido aí o sangramento no ouvido, mas a equipe médica não fez uns exames detalhados para saber se ele estava com hemorragia interna, uma hemorragia no cérebro, enfim, tem 2 situações aí que devem ser investigadas. Bem colocado. Acho que você colocou muito bem aí, né? Foi muito bem feliz nas palavras aí. Tá estranho realmente, a gente espera que haja uma explicação maior, né, do ocorrido, se é que haverá alguma outra explicação, né? PM apreende 2 motocicletas com sinais de adulteração em Caturama. 2 motocicletas com sinais de adulteração foram apreendidas pela PM na sexta-feira 10 em Caturama. Segundo aí a 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, por volta das 12h15, uma guarnição abordou uma motocicleta em atividade suspeita e constatou divergência na numeração do motor.
O condutor afirmou que estaria tentando negociar o veículo com outra pessoa em um posto de combustíveis. No local, o segundo indivíduo foi abordado com outra motocicleta que também apresentava numeração do motor divergente e chassi adulterado. Ambos foram encaminhados à delegacia junto com os veículos para as providências legais cabíveis. Então, 2 motocicletas, né? Uma sendo negociada, a outra já na mão do rapaz que ia comprar primeiro, e todas as 2 irregulares. Brinquedo não, hein? Pois é, meu amigo. E voltou agora a onda de furtos, né, e roubos de motocicleta na região inteira, hein? Tá pra todo canto. Tá tudo quanto é lugar. E principalmente, aí. Luciano, foi bom você tocar nesse assunto aí, pra gente comentar um pouquinho sobre isso, porque nessa situação, nessa circunstância aí, as maiores vítimas são as pessoas que trafegam pelas zonas rurais, viu? Ou pelas áreas mais distantes aí dos grandes centros, que fica, vamos colocar assim, mais difícil o ostensivo ou a ação da Polícia Militar, né? BA 48 que o diga, zona rural dos municípios aí, infelizmente sem ronda rural e sendo as maiores vítimas desses delitos aí, por parte desses criminosos. Na verdade, isso na maioria das vezes são até quadrilhas especializadas, né? Então tá acontecendo muito aí, o pessoal vai ter que ficar atento, a polícia também vai ter que começar a agir aí de forma mais intensa, né? Vamos colocar assim, com relação a esse tipo de crime, viu? Agora são 12h30. Homem de 46 anos é encontrado morto dentro de sua residência em Guanambi. Um homem de 46 anos, identificado como Marcelo Teixeira da Costa, foi encontrado morto dentro da sua residência, localizada na rua Belo Horizonte, no bairro Vila Nova, em Guanambi. Segundo informou aí o 17º Batalhão de Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na última quinta-feira, dia 9. De acordo com a PM, uma vizinha informou para a guarnição que Marcelo morava sozinho e enfrentava depressão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e constatou o óbito. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, realizou o levantamento cadavérico. O corpo de Marcelo foi encaminhado para o IML em Guanambi para ser necropsiado. A Polícia Civil instaurou um inquérito e investiga o caso. Tá aí, né? Os vizinhos já informaram aí que o homem tinha quadro de depressão e morava sozinho, hein? É uma pena, né? É uma pena. Geralmente, quando as pessoas têm esses problemas psicológicos, é importante que esteja sempre acompanhado por alguém, né? Esteja sempre assistido por um parente, por um familiar, enfim, por alguém próximo. 12h31, meio-dia e 31. Vamos falar novamente da CIPRV, a PRE, que apreendeu desta vez carga de produtos eletrônicos e cigarros sem nota fiscal aí em Caetité, né? Na madrugada de domingo 12, a equipe do Tático Operacional Rodoviário TO da CIPRV de Brumado realizou a apreensão de uma carga irregular durante a abordagem a um ônibus de turismo na BR-030 no município de Caetité. O veículo fazia ali a São Paulo, né, a Gentil do Ouro, na Bahia. Durante a fiscalização, os policiais encontraram caixas contendo produtos eletrônicos e cigarros sem a devida documentação fiscal. A carga apreendida inclui 14 celulares modelo Note 50, um celular Redmi A3 e um iPhone 16 Pro Max, também 43 caixas de cigarros eletrônicos. A ausência de notas fiscais caracterizou aí crimes de contrabando e descaminho, conforme previsto na legislação brasileira. O ônibus, junto com os materiais apreendidos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Guanambi para a adoção aí das medidas cabíveis. Polícia Rodoviária, CIPRV em ação, mais apreensões, dessa vez na 030 em Caetité. Olha, a gente falou agora há pouco sobre aí furtos de motocicletas, né, na zona rural e também em alguns municípios. Aqui na cidade de Brumado a situação está complicada, viu? Suspeito de furtos de motos é detido pela Polícia Militar no centro de Brumado. Na manhã deste sábado, dia 11, a Companhia de Emprego Tático Operacional Seto do 24º Batalhão de Polícia Militar deteve um homem de 38 anos suspeito de furtar motocicletas em Brumado. A ação ocorreu por volta das 9h40 na Avenida Coronel Tibério Meira, no centro da cidade, após populares denunciarem que uma motocicleta Honda Bros vermelha havia sido furtada nos fundos de uma agência bancária. A equipe do Seto, que realizava aí abordagens na Praça Francisco de Souza Meira, deslocou-se rapidamente ao local indicado, onde encontrou o suspeito já contido por populares. Durante a abordagem foram apreendidos com ele uma mochila preta contendo uma chave micha, uma pedra, uma jaqueta preta e o capacete branco da vítima. O homem confessou não apenas o furto da motocicleta recuperada, mas também admitiu ter cometido outros 4 furtos de motos em Brumado nos últimos dias. Segundo ele, os veículos eram levados para a Vitória da Conquista e posteriormente destinado aí a receptadores em Feira de Santana. A motocicleta recuperada, o suspeito e a vítima foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Brumado,
onde foi lavrado o flagrante. Inclusive temos novidades aí sobre esse caso, né? A juíza Geine Vieira Guimarães, da Vara Criminal de Lauro de Freitas, que estava de plantão no judiciário, converteu aí em preventiva a prisão em flagrante do ladrão aí da Bros, né? O rapaz aí que acabou furtando esta Bros no final de semana. Então, prisão aí preventiva para ele, para resguardar aí mais as investigações sobre o caso. Já ia falar sobre investigações, porque segundo esse camarada aí, né, os veículos eram levados à Vitória da Conquista e posteriormente destinados a receptadores em Feira de Santana. Então agora a Polícia Civil, o Ministério Público, os órgãos fiscalizadores vão aí através dele buscar quem são esses receptadores, né? Tanto em Vitória da Conquista e Feira de Santana, e através disso aí, certamente, mais uma quadrilha especializada em furto de veículos será brevemente aí, não acredito, né, desarticulada. Não vai demorar, você pode ter certeza disso, né? Colocou a mão no gatuno, já pegou algumas informações, agora é só investigar aí o restante, né? Então, eu tenho certeza que a Polícia Civil, se for o caso, Polícia Federal, todos os órgãos de segurança estarão fazendo isso aí em conjunto, viu? Agora 12h35, o motorista é arremessado e morre após caminhão cair em Ribanceira, no sudoeste da Bahia. Homem de 34 anos morreu no domingo 12 depois que o caminhão que dirigia caiu em uma ribanceira, em um trecho da BA-026 entre Nova Itarana e Planaltino, sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhoneiro foi identificado como Luan da Silva Santos. O corpo dele foi arremessado depois que o caminhão saiu da rodovia. O veículo com placa de Jeremoabo, no norte baiano, transportava maracujá. Imagens feitas por testemunhas mostram a carga espalhada pela vegetação ao lado da pista. Conforme detalhou a PRE, os pertences do caminhoneiro foram furtados depois da queda na ribanceira. O caso será apurado juntamente com as circunstâncias do acidente, que ainda são aí desconhecidas. O corpo de Luan foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jequié, também no sudoeste da Bahia. E não há informações sobre velório e sepultamento. Agora é impressionante, né? O pessoal tem um acidente quando não rouba a carga, né? Não furta a carga, acaba levando, furto não é roubo mesmo, né? É roubo de carga. Quando não rouba a carga, vai lá e rouba os pertences do caminhoneiro que morreu no local. É brincadeira? Meu amigo, é um desrespeito total, viu? A vítima lá, né? Constatado o óbito do rapaz, e aí levam um documento, levam dinheiro, levam uma mercadoria, celular, isso dificultando até o trabalho da polícia, né? Para identificar aí a vítima, né? Para entrar em contato até com os familiares, mas infelizmente hoje a situação tá complicada. Eu tava vendo até um vídeo ontem, né? De uma carga de cerveja que havia tombado, eu não sei de onde é a cidade. Foi, a gente falou, acho que na sexta-feira sobre isso aqui. Isso, mas foi em Feira de Santana, se não me engano. Você viu lá que os seguranças lá conteve, né? Teve até tiro pra cima, não deixou o pessoal encostar, não. Isso, teve tiros, né? Tanto é que a gente comentou aqui na sexta-feira e a Polícia Militar falou, olha, os tiros foi depois que a gente saiu do local. Eu ainda comentei assim, mas será que a polícia não voltou ao local depois dos tiros? Você não lembra disso, não? Pois é, foi isso mesmo, foi na sexta-feira que a gente comentou sobre isso aqui. E havia sido lá em Feira de Santana, viu? Rapaz, 12h37, 12h37, a gente segue aqui falando aqui de ocorrências policiais, desta vez em Piauí. Polícia prende condenado por homicídio qualificado. Policiais da Delegacia Territorial de Piauí cumpriram um mandado de prisão na sexta-feira 10 contra um homem de 38 anos, acusado de homicídio qualificado. Ele foi localizado pelas equipes da Rua Senhor do Bonfim, no centro do município. Evonildo Pedral Batista foi morto com um disparo de arma de fogo dia 26 de agosto de 2021. Na ocasião, ele estava em um bar e retornava para casa na companhia de alguns amigos. No percurso, a vítima foi surpreendida pelo acusado, que estava sob efeito de bebida alcoólica. Ele se aproximou de Evonildo e deflagrou o tiro. Após investigações, ficou constatado que o autor não tinha nenhuma desavença com a vítima. Ele foi condenado a 12 anos de prisão e está à disposição do Poder Judiciário. Já que foi condenado, deveria ter divulgado o nome desse salafrário aí, né? Porque não é suspeito ainda, ou seja... geralmente quando se condena, já divulga o nome. Já divulga o nome desse... Olha, vou ficar quieto, viu? Muito bem, 12h38, 12h38, viu? Se você quiser participar, interagir, 7734441043. A AGU dá 72 horas para a Meta explicar mudanças na checagem, viu? A Advocacia Geral da União, a AGU, enviou na sexta-feira, dia 10, a Meta, proprietária aí das plataformas digitais Facebook, Instagram e Trends, a notificação extrajudicial solicitando esclarecimentos sobre o encerramento do programa de checagens de fatos
nas redes sociais da empresa. A notificação estabelece o prazo de 72 horas para que a empresa atenda à notificação do governo. O prazo se encerra nesta segunda-feira, né? Hoje à tarde encerra o prazo. Na notificação, a AGU solicita à Meta informações sobre as providências que vêm sendo adotadas a respeito do dever de cuidado com relação à coibição de violência de gênero, proteção de crianças e adolescentes, prevenção contra racismo, homofobia, prevenção contra suicídio, óbices e discursos de ódio, né? E outros temas de direito fundamental, fecha aspas. Requereu também que seja esclarecido se haverá divulgação, né, de relatório de transparência sobre a checagem de desinformação realizadas por notas da comunidade, método recentemente adotado pela rede social X, né, o antigo Twitter. Os advogados da União citam algumas das alterações realizadas pela política de moderação anunciadas pelo CEO da Meta, né, que é o Mark Zuckerberg. Entre elas, a permissão de associações de pessoas LGBTQI-APN+, com transtornos mentais, autorizando alegações de doença mental ou anormalidade quando baseadas em gênero ou orientação sexual, considerando discursos políticos e religiosos sobre transgenerismo e homossexualidade, bem como o uso comum e não literal de termos como esquisito, fecha aspas. A AGU refere-se ainda às alterações em trechos anteriores das diretrizes relativos ao discurso de ódio, debate sobre restrição de acesso a espaço em razão de gênero ou sexo, defesa de limitações profissionais baseadas em gênero e a limitação de trecho que proibia a desumanização de mulheres. Daí, né? A AGU solicitando da Meta, né? Ela que obtém aí os direitos do Facebook, Instagram e também do Trends, sobre essa questão aí dessas mudanças, porque como a gente falou a semana passada, Luiz, essa mudança na política aí da Meta, ela pode provocar aí, né, um racismo nas redes sociais, homofobia, ou seja, vai estar aí liberado para qualquer um falar o que quiser e o que acha que deve falar aí ou escrever na rede social. Mas as coisas não devem funcionar assim. Tudo tem regra. Assim como você tem as suas diretrizes para seguir na sua casa. A sua mãe, seu pai às vezes fala assim: olha, filho, você tem que seguir isso, você tem que chegar a tal hora, você tem que fazer isso. Isso são regras, né? Se não tiver regra na vida, as pessoas, elas, né, têm um mundo que fica descontrolado e ninguém consegue controlar nada. Então, isso é muito preocupante. Eu volto a comentar, né? Aquela questão. Eu acho que censura é uma coisa. Agora, ficar atento ao que está sendo publicado nas redes sociais, né? Cuidar realmente das pessoas, ter atenção, ficar realmente aí, ter um cuidado especial, merece ter mesmo, porque na sexta-feira até comentei, dependendo do que se coloca nas redes sociais, pode levar a pessoa a fazer barbaridades, inclusive contra ela mesma. Então a gente precisa ter todo esse cuidado e atenção. Vamos aguardar aí o posicionamento da Meta, visto que, como você falou, o prazo já termina hoje à tarde, né? Ou seja, eles têm até hoje à tarde para dar esse posicionamento aí para a Advocacia Geral da União, a AGU, que estabeleceu o prazo aí, portanto, desde a última sexta-feira. Participações aqui no nosso WhatsApp, melhor dizendo, participação, né? Dizendo o seguinte: boa tarde, gostaria de pedir a vocês da rádio para pedir à polícia para fazer ronda na comunidade do Salobo, viu? Diz que o barulho lá tá tomando conta, né? Perturbação do sossego, né? Até 2 horas da manhã, som ligado e tal. Gente, é simples resolver isso aí, viu? Se tá acontecendo isso aí, se for estabelecimento, é só chegar e fazer um boletim na delegacia. Resolve o problema facinho, correto, Luciano? É por isso que a gente sempre destaca aqui que sem o registro do boletim de ocorrência, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública, ela não consegue mapear as localidades com maior violência, né? Por exemplo, se nós temos aqui, vou dar um exemplo na cidade de Brumado. Nós temos alguns bairros aqui que eles tendem, né, a ter mais aí a questão da violência, ter furtos, roubos, invasão de domicílio. Então, com esses registros, né, a Secretaria de Segurança mapeia e fala: olha, na cidade de Brumado, os bairros tal precisam de mais atenção aí com viaturas, né, com policiais. Então há também a possibilidade de investir, mandar mais homens para essas cidades, mandar mais viaturas para essas cidades. Então precisa desse registro aí de ocorrência para que a Secretaria de Segurança também faça um mapa e consiga aí estabelecer algumas metas. E a questão de lei de perturbação do sossego é realmente com boletim, né? Que aí já leva logo para a delegacia, o delegado intima, vai ouvir, pronto, acabou.
Aí fica mais fácil, né? Foi o caso, entrega para o juiz para decidir o que pode ser feito, mas com relação à Polícia Militar, não sei se vai, até porque o contingente policial hoje no Brasília é bem pequeno, né? Pelo menos sempre foi, né? Teve inauguração aí da nova delegacia e tal, mas até onde eu sei, sempre foi bem pequeno. Então não sei se vai conseguir atender aí a zona rural do município, viu? Só mesmo em caso de um chamado. Espero que, não sei também se acionou a PM ou se não, a gente não tem essa informação, mas enfim, essa é a situação. Olha, 12h51, inflação oficial no país em 2024 é de 4,83% acima do limite da meta. Com resultado de 0,52% em dezembro, a inflação oficial no país fechou 2024 em 4,83%, acima do limite máximo da meta estipulada pelo governo. Em 2023, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, havia ficado em 4,62%. Os dados foram divulgados na sexta-feira 10, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A meta da inflação do governo para 2024 foi de 3%, com a tolerância de 1,5 ponto percentual, para mais ou para menos. Ou seja, o IPCA do ano ficou 0,33 ponto percentual acima. O resultado de 2024 é o mais alto desde 2022, com 5,79%. Ao longo de 2024, o grupo Alimentos e Bebidas foi o que mais pressionou o bolso dos brasileiros, com alta de 7,62%, impacto aí de 1,63 ponto percentual no IPCA. Infelizmente, né? Infelizmente. Meu amigo, quando se fala em inflação, né, todo mundo fica aí preocupado, porque a inflação aí desvaloriza o salário mínimo, né? E você chega no supermercado, vai comprar uma cesta básica, por exemplo, né? Tem situação aí que a cesta básica está chegando aí ao valor de R$800, né? Foi uma média feita aí aqui no estado da Bahia, em alguns lugares. Olha, 12h53, a dengue matou mais que a Covid em 2024. O número de mortos por dengue superou o de óbitos por Covid em 2024, de acordo com dados do Ministério da Saúde. O mosquito Aedes aegypti causou aí 6.041 mortes, enquanto o coronavírus vitimou 5.959 pessoas no ano passado. O número representa um aumento de mais de 400% em relação ao ano passado, quando 1.179 morreram de dengue. Por outro lado, o índice de Covid segue caindo desde 2022. Em relação a 2023, houve uma redução de 60% nos casos de morte. De acordo com o governo federal e a Organização Mundial da Saúde, o aumento da temperatura global tem contribuído para o aumento de casos de dengue no mundo. Segundo aí o monitoramento divulgado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, 2024 foi o ano mais quente já registrado, com cerca de 1,6 graus acima dos níveis pré-industriais. Além disso, no verão, os casos de dengue tendem a aumentar por conta aí da alta incidência de chuvas na maior parte do país. O acúmulo de água faz com que a proliferação aí do mosquito se intensifique. Em São Paulo, por exemplo, 21 cidades decretaram situação de emergência por conta dos casos de dengue. Ao todo, o estado já registrou 7.201 casos prováveis da doença entre 29 de dezembro de 2024 a 4 de janeiro deste ano. E esses casos, né, segundo especialistas, vão subir ainda mais, porque nós temos agora, por exemplo, aqui em algumas regiões, a chuva caindo com muita intensidade, e depois a gente sabe que o sol vai se abrir e vai vir com muita força, e aí pode explodir um índice altíssimo de dengue aqui no nosso estado. Exatamente, infelizmente, né? E sobre a temperatura aí, eles colocando que 2024 foi o ano mais quente, 2023 já tinha superado, né? Aí 2024 superou 2023. 2025 certamente superou 2024. Infelizmente, é cada ano mais quente. A temperatura do planeta sempre se elevando, né? O ser humano degradando aí o planeta, degradando o meio ambiente, acabando com tudo, lançando gases aí, CO2 e mais CO2 na atmosfera, não sei quantos tipos de gases. Infelizmente, a temperatura só vai se elevando. Não tem pra onde correr. Lamentavelmente, né? 12h55, polícia recupera objetos furtados e prende suspeito em Caculé. Em uma rápida ação, policiais da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar recuperaram diversos objetos furtados e prenderam o autor do crime na tarde da última sexta-feira, dia 10, no bairro Caculézinho, em Caculé. A guarnição abordou o indivíduo em atitude suspeita. Ao ser questionado, o homem confessou, ter arrombado um estabelecimento comercial na noite anterior e levou os policiais até a residência, onde os objetos furtados foram encontrados. Entre os itens recuperados estavam 12 carteiras de cigarros, um pacote de cigarro lacrado,
um secador de cabelo, 6 cartões de crédito, um celular Samsung e 5 carcaças de celular. O autor do crime foi conduzido para a Delegacia Territorial de Caculé, onde foi ouvido e liberado após a instauração do procedimento legal. Então tá aí, né? Caculé, portanto, esse caso sendo registrado lá. Agora, 12 horas e 56 minutos. Olha o gás, a gente falou sobre inflação, viu? Falou de inflação e aí vai puxando, né? Inflação puxa gasolina, puxa cesta básica. E o gás de cozinha na Bahia é o terceiro mais caro do Brasil, viu? O gás de cozinha vendido na Bahia é o terceiro mais caro do país. É o que aponta aí um balanço divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Conforme os dados, a Bahia fica atrás apenas de Roraima e Amazonas. No estado, o preço médio do gás é de R$ 123,59. Já nos outros, né, no primeiro e segundo ranking, né, o valor pode chegar a 137,3 centavos e a 126,59 centavos, respectivamente. Quem determina o valor do produto no território baiano é a Acelen, né? A Acelen, né? Que administra aí a refinaria Mataripe, mais conhecida como Alandulfo Alves, desde 2021. Somente no ano passado foram registrados aí 7 aumentos. Abre aspas. A Acelen adota aí uma política de preços diferente da Petrobras, que atende o restante do país. A Acelen, a cada dia, primeiro, revisa aí os seus preços, podendo aumentar ou abaixar. Nós, revendedores, temos feito malabarismo para manter as contas em dias. Fecha aspas, afirmou aí Robério Souza, presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia, a Singrevigás. Apesar de ter a mesma administração em todo o estado, o gás de cozinha tem preços variados aí em determinadas cidades. Segundo revendedores, o preço final leva em conta o reajuste, além do custo de frete e da mão de obra. Isso é verdade porque aqui em Brumado, por exemplo, o gás, ele está sendo vendido aí a 130, 135 e temos cidades aqui bem próximas a Brumado que chega a 120, 125. Então, depende muito da mão de obra, da questão do custo do frete lá no oeste, de funcionários. No oeste da Bahia lá, Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, 170, 180, né? E por aí vai, realmente, viu? Tem muito isso. Agora essa balela aí de que a Acelen diminui, aumenta, eu acho que tá mais para aumento mesmo, viu? Quando diminui, geralmente aumenta aí 3, 4%, quando tem queda, esses dias a gente trouxe uma redução aqui de 0,5%. Aí faça o meu favor, né? Aí é complicado até de entender aí a situação, até pra gente divulgar, fica um negócio assim, difícil e complicado, viu? Pelo amor de Deus, viu? Temos um áudio aqui no nosso WhatsApp, vamos acompanhar. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Luciano. Vocês ficam só falando sobre a denúncia pro pessoal registrar o boletim, mas a rivalidade piora. A justiça não resolve nada. Chama lá, quando volta piora. É por isso que o povo não está registrando o boletim de ocorrência. A maioria fica com medo depois, porque a polícia chama lá, fala umas coisinhas e volta, depois que volta fica pior. Valeu, então, boa tarde. Meu amigo, se a rivalidade piora, então tem que ficar aguentando mesmo, né? Tem que ficar ouvindo barulho, som, perturbação, né? Perdendo sono e por aí vai. Tem que ficar realmente aguentando, porque se eu não for acionar o meu vizinho na delegacia e deixar ele a Deus dará e ele quiser realmente me prejudicar, ele vai ficar se sentindo à vontade mesmo. Então você tenta uma conversa, um diálogo, se não resolver, leva logo pra delegacia, né? Agora, o que não dá, viu, Luciano e ouvintes, algumas coisas, o pessoal, por exemplo, manda aqui, eu bate fulano de tal na minha comunidade assim assado. Eu não tenho nem como falar isso aqui. Sofre o processo o jornalista, sofre o processo a emissora e não consegue resolver o problema. Então o problema aí é de justiça, tem que ir pra delegacia, se não quer levar aí vai ficar realmente difícil. Aí é complicado, viu? É dormir com barulho mesmo, né? Durma com um barulho desse. Durma, porque aqui a gente vai cobrar, a gente vai tentar solucionar o problema quando é algo público, né? Aí o postinho de saúde não tá funcionando, tem algo, foi uma ação aqui, acionei a PM não veio, é um serviço público, ok, beleza, acionei o SAMU aqui, tal, não sei o que, tive um problema, demorou para chegar e tal, são serviços públicos, mas uma propriedade privada, aí eu tive um problema no mercado de Beltrano, eu tive problema no bar de fulano, o carro, eu aluguei o carro de Beltrano para poder me levar em Conquista, o carro tava ruim, aí você tem que procurar a delegacia. Né? Um negócio privado não tem como a gente colocar o dedo no meio, ou tem? Impossível, né? Vamos prosseguindo aí, Luciano, o que nós temos agora? Eu vou trazer aqui uma reportagem, né? Uma matéria do José Raimundo Bastos de Aguiar, ele que é secretário de controle externo do TCE,
e ele também publicou aí, ele tem uma coluna, né, no jornal Tribuna da Bahia, o jornal Tribuna da Bahia, e ele fala sobre os tribunais de contas e o consensualismo, né? Ele traz o seguinte, na matéria ele informa o seguinte: os tribunais de contas brasileiros estão em constante evolução. É natural que isso ocorra, pois a gestão pública também está cada vez mais sofisticada e complexa. Nos últimos anos, os órgãos de controle externo, sem descuidar do dever constitucional de fiscalizar a legalidade das despesas e dos atos administrativos, também passaram a cuidar da qualidade dos gastos, com auditorias destinadas a avaliar a eficiência e efetividade das ações governamentais, bem como o cumprimento aí das políticas públicas que produzem aí os serviços que atendem os direitos dos cidadãos. A crescente demanda da sociedade por serviços públicos de qualidade, a evolução tecnológica e as limitações das finanças públicas levaram a entes, as estatais, a buscarem aí a expertise e os recursos de outras organizações e investidores, né? Com isso, o Estado passou a fazer concessões de serviços e a realizar aí parcerias público-privadas para atrair investimentos e promover desenvolvimento. Mas, no entanto, a sobrecarga do sistema judiciário em vários países deu origem aí ao conceito de direito multiportas, ou sistema de múltiplas portas, que defendeu aí a existência de diversas formas para resolver conflitos. A atividade auditorial exige que as equipes sejam compostas por profissionais com formação variadas, como administração, contabilidade, direito, economia, engenharia e tecnologia da informação, e entre outras. E também, por exigências aí das atividades profissionais, os auditores precisam ter especializações em temas relacionados a essas áreas, que são as fundamentais aí para o melhor deslinche, né, das questões subjacentes aí e as controvérsias na gestão pública. Outra vantagem da atuação aí dos tribunais de contas é que os opinativos das unidades técnicas especializadas compõem aí o processo que também passará pela homologação do colegiado dos conselheiros. Assim, as partes terão uma maior segurança jurídica de que as soluções acordadas não descumprirão aí normas ou princípios da administração pública, o que poderia invalidar aí a autocomposição. Portanto, a atuação dos tribunais de contas na mediação de conflitos está aí a serviço de eficiência da administração pública, o que contribuirá consequentemente para o aumento da produtividade brasileira e para o desenvolvimento econômico e social, além de fortalecer aí uma cultura nacional de diálogo, negociação e pacificação. O José Raimundo Bastos, né, ele que é secretário aí de controle do TCE, ele trouxe aí a importância, né, do TCM, do TCE, do TCU, que agora, né, a União agora também tem aí o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza o governo federal. Então, é muito importante esse destaque, né, que o Raimundo trouxe aí nessa matéria no Tribuna da Bahia, porque os tribunais de contas, né, eles, além de fiscalizar, eles trazem também aí nessa resolução de conflitos, né? Sempre estabelecendo aí um diálogo, corrigindo, né? Punindo e pedindo para que o município, por exemplo, faça aí a correção de algo que esteja errado aí na sua prestação de contas. Os tribunais hoje não é só realmente multar, né, corrigir, enfim, penalizar, mas também dialogar, né? Dialogar, eles estão dialogando inclusive constantemente, não só com os gestores, né, com os chefes aí, os presidentes de entidades e associações, né, mas também dialogando com a população como um todo, né? Ouvindo, procurando saber, age praticamente, vamos colocar assim, junto com o Ministério Público e com outros órgãos, sobre a raiz do problema, né? Busca saber o que está funcionando, o que não está funcionando em tal município, por que não está funcionando, qual é o problema, o que ocorreu, por que ocorreu, como ocorreu, quando, de que forma, como que a gente pode fazer para solucionar isso. Ou seja, há um diálogo muito amplo, né? Vamos colocar assim, um debate muito extenso, mas principalmente não só em punir, em penalizar o gestor, mas principalmente também buscar dar ideias de como solucionar aquele problema, né? Não é à toa que existe aí realmente, tem um nomezinho que fala, né? As auditorias que eles fazem em diversos municípios para poder constatar aquela questão, o problema e tal, e por aí vai, mas principalmente outros quesitos que foram citados também, Luciano, que você colocou aí, a questão, né, vamos colocar assim, é como se fosse agir de forma justa, né? Não prejudicar ninguém, também não ajudar ninguém, agir como realmente tem que ser, como tem que agir, né? Penalizar quem tem de penalizar e, claro, vamos colocar assim,
deixar de penalizar também quem realmente não merece ser penalizado. Ou seja, é muito minucioso o trabalho aí do TCM, do TCE, dos tribunais de contas com relação a esta questão aí, né? A essa questão aí de avaliar os problemas do município, do estado, enfim, onde tem o recurso público, onde há dinheiro público, de que forma que ele está sendo injetado, como que ele está sendo injetado, enfim, é muito importante, muito interessante. E essa matéria que você trouxe aí do Tribuna da Bahia, do José Raimundo, né? Ficou, acho que muito claro aí com relação a esta questão aí, principalmente também o uso das tecnologias, né? O que já é feito realmente aí em em toda a política no Brasil, e principalmente aí nos tribunais de contas, né? O TCM, TCE, todos os segmentos hoje do país e a política principalmente, né? Como um todo, também trabalhando aí com as tecnologias, que realmente é um passo muito importante, né? Para poder realmente ter agilidade também no que está sendo debatido, no que está sendo investigado, no que está sendo colocado em pauta e por aí vai. Então é muito importante também a gente citar todos esses investimentos aí feitos também pelos tribunais de contas aí com relação a essas tecnologias. Mais recentemente, se eu não me engano, acho que no ano passado, ou não sei se foi no início do ano mais ou menos, o TCE da Bahia, eu acho, o TCM, todos eles fizeram, inclusive, é claro que não deixa de ser uma tecnologia, mas é um investimento também que eu preciso citar aqui. Acho que a implantação de placas solares, né? Lá nos prédios públicos e por aí vai. Então são diversos investimentos aí colocados em pautas nesses órgãos, inteligências artificiais, robótica de atendimento ao cidadão, enfim, relacionamento com a imprensa, entre outras coisas. É muita coisa aí em jogo realmente para poder prestar um serviço de excelência para o povo, né? Isso aí. Então, é muito oportuna essa matéria aí, né? Inclusive, o José Raimundo, ele destacou algo também importante, né? Que essa atividade de auditoria, elas são compostas aí por profissionais que têm formação, viu, gente? Sim. Olha, tem administrador, né? Tem pessoal que trabalha na área de contabilidade, de direito, economia, engenharia e principalmente aí da tecnologia da informação. Então, não é qualquer profissional que atua nessa área. Então, são pessoas aí fundamentais para o melhor, né, deslinge aí dessa questão de controlar as contas públicas. 1h15, 1h15, Polícia Federal e Polícia Rodoviária prendem homem por tráfico de animais silvestres no sul da Bahia. Na última terça-feira, dia 7, após a abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal, um homem foi flagrado transportando 135 pássaros silvestres em precárias condições de maus tratos, sendo 42 azulões, 91 canários da terra, 2 papa-capim. A ação aconteceu no quilômetro 510 da BR-101, próximo à cidade de Itabuna. No mesmo dia, o detido foi autuado em flagrante pela Delegacia de Polícia Federal em Ilhéus pela prática dos crimes, né, de tráfico de animais, maus tratos e receptação qualificada. O conduzido permaneceu na sede da Delegacia de Polícia Federal até dia 8 de janeiro, em seguida, por conta da decretação de prisão preventiva pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Itabuna, foi conduzido ao presídio de Itabuna. O detido já era recorrente no crime de tráfico de animais, agindo em vários estados, já tendo sido preso em flagrante em outras ocasiões. Eu não duvido que ele será preso em flagrante em diversas outras ocasiões, infelizmente, né? Brasil! Infelizmente. Lamentável, viu? São brechas da lei, né? O cara foi pego não sei quantas vezes traficando animais, levado para a delegacia. Pego não sei quantas vezes traficando animais, levado para a delegacia. Resumindo, aí a Polícia Federal vai lá, autua e tal, pronto. Agora realmente espera-se que fica no cilindró. Mas eu acredito pouco, infelizmente, né? É pedir muito, mas é a pura realidade. Fazer o quê? Olha, a taxa máxima de juros do consignado do INSS sobe para 1,80% ao mês. O Conselho Nacional de Previdência Social decidiu aumentar o teto das taxas de juros dos empréstimos consignados para beneficiários aí do INSS. Agora o limite para empréstimo com desconto em folha passa a ser aí de 1,80% ao mês. Antes estava aí em 1,66%. Já para as operações na modalidade de cartão de crédito e cartão consignado de benefício, não houve mudança e o índice máximo se manteve aí em 2,46% ao mês. A reunião
reunião ocorreu aí na última quinta-feira em Brasília. O aumento na taxa de juros do consignado ocorre após o aumento da taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, que atualmente está em 12,25%. O Conselho utilizou aí a metodologia aprovada em outubro de 2023, que faz uma média considerando aí a variação anual da Selic. Atualmente, há mais de 48 milhões de contratos de consignado ativos. Segundo dados do Banco Central, o consignado do INSS opera em mais de 268 bilhões, 40% do total do saldo do consignado, né? Considerando aí consignados do setor público e privado. O novo teto passa a valer 5 dias úteis após a publicação da decisão dos CNPS no Diário Oficial da União. Portanto, aumento aí de 1,80% para os consignados aí dos beneficiários do INSS. Rapaz, aumento dos consignados do INSS e pode esperar mais aumento nos próximos dias nas taxas de juros, e isso pode trazer sérias complicações para a economia, no meu entendimento, né? Você se lembra que a gente comentou aqui, quando a gente falou do aumento do salário mínimo? Eu falei que depois do anúncio do salário mínimo, vários outros aumentos iriam acontecer. Está acontecendo. Selic, não sei o que, isso e aquilo, lamentável, né? É uma pena, triste. Deixa a gente dar uma olhada aqui no nosso WhatsApp, né? Temos participação aqui, diz o seguinte: passando para pedir para arrumar a estrada do Nado de Baixo, que vai para Caraíbas e que dá acesso também aí ao posto Joaquim Neto. Só buraco. Quando chove fica parecendo carreiro de passar vaca, né? Outra vez que cobrei, só jogou um aterro em uma poça de água e deixaram a estrada toda esburacada. Boa tarde. Então tá aí, pessoal aí do Executivo Municipal de Livramento de Nossa Senhora, tomar providências com relação a essa estrada aí, que o ouvinte manda pra gente aqui, portanto aí, né? Ligando essas localidades aí, né? Dando do Nado de Baixo aí, dando acesso também aí a Caraíbas, né? E também que dá acesso ao posto Joaquim Neto, né? Situação de trafegabilidade aí, segundo o morador, a moradora, tá precária, inclusive mandou vídeo pra gente aqui. Dê uma olhada aí, Luciano. Tentei abrir o vídeo aqui, mas não conseguiu ainda não. Pronto, daqui a pouquinho se abre e dá uma olhada aí, porque realmente a situação, pelo que mandaram aqui no vídeo, tá um pouco delicada, né? Então a gente espera realmente aí medidas do poder público com relação a essa estrada lá em toda essa região. Vamos prosseguindo por aqui, agora 1h26, 1h26, nós temos para comentar aqui o seguinte: Vitória da Conquista, Hospital Afrânio Peixoto aumenta em 59% cirurgias ortopédicas em 2024. Em 2024, o Hospital Afrânio Peixoto, né, unidade integrante do Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista, alcançou resultados notáveis ao realizar 3.225 cirurgias ortopédicas, um aumento significativo em comparação com as 2.029 realizadas no ano de 2023. Esse crescimento de 59% reafirma o papel estratégico do AP, né, HAP, com referência à ortopedia para a região sudoeste da Bahia. Aumentar a produção com qualidade é um compromisso da Secretaria de Saúde do Estado da região com o Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista. Além de operarmos mais de 1.196 pessoas em apenas um ano, o hospital, portanto, o Afrânio Peixoto, ganhou o selo de hospital humanizado. Toda essa equipe está de parabéns e temos a certeza que em 2025 eles vão alcançar resultados ainda melhores, pois logo teremos mais 20 novos leitos de UTI em um centro de bioimagem com um novo tomógrafo e equipamento de raio-x, disse aí o diretor-geral Gerardo Júnior, né? Com foco na ampliação do acesso e na redução das filas de espera do Sistema Único de Saúde, o Hospital Afrânio Peixoto desempenha um papel fundamental no atendimento a pacientes que necessitam de procedimentos especializados. O aumento expressivo no número de cirurgias ortopédicas reflete a expansão da capacidade da unidade e sua relevância no atendimento às demandas crescentes da população regional. Além de contribuir para o fortalecimento do SUS, o desempenho do hospital é um marco no cidadão à saúde da população, né? No cuidado aí, melhor dizendo, à saúde da população, promovendo uma assistência de qualidade, reduzindo o tempo de espera por procedimentos e ampliando o impacto positivo na vida de pacientes na região sudoeste. Com esses resultados, o Hospital Afrânio Peixoto consolida sua posição como um dos principais centros de ortopedia do estado, evidenciando seu compromisso com a saúde pública e a humanização no atendimento. Então tá aí, né?
Afrânio Peixoto, recebendo aí diversos investimentos do governo do estado, da Secretaria de Saúde da Bahia, CESAB, e tá aí esses dados divulgados, portanto, aí na última sexta-feira com relação lá ao Hospital Afrânio Peixoto. Agora 1h28 agora. Olha, o governo do estado inclui livro Ainda Estou Aqui nas bibliotecas das escolas públicas estaduais da Bahia. O governador Jerônimo Rodrigues anunciou a adoção aí do livro Ainda Estou Aqui, do escritor Marcelo Rubens Paiva, para as bibliotecas das escolas públicas estaduais. A obra, que aborda memórias pessoais do autor e os impactos da ditadura militar no Brasil, foi adaptada para o cinema e recebeu no dia 5 deste mês o Prêmio Internacional Inédito no Globo de Ouro, elegendo aí a atriz Fernanda Torres como melhor atriz em filme de drama. Abre aspas. Esse prêmio nos motiva a aprofundar o diálogo sobre a democracia. Nós vamos fazer as entregas e doações do livro. Ainda Estou Aqui para as festas literárias, para as nossas bibliotecas das escolas estaduais, e planejamos também exibir filmes em nossas unidades escolares e teatros, promovendo debates e discussões sobre especialistas, fecha aspas, explicou o governador. Através da Secretaria Estadual de Educação, a obra será utilizada como instrumento para promover debates sobre democracia, história e direitos humanos no ambiente escolar. Está previsto a exibição do filme nas escolas da rede estadual, seguida de rodas de conversa e atividades pedagógicas. Abre aspas. Estamos oferecendo aos estudantes da rede estadual a oportunidade de compreender a história do Brasil de forma mais profunda, refletindo aí sobre o passado e os valores que devemos cultivar para o futuro, fecha aspas, destacou a secretária de Educação, a Ravena Brito. Também para estimular a leitura, o desenvolvimento do pensamento crítico, a Secretaria de Educação criou em 2024 o projeto Nós por Nós, projeto de incentivo à produção literária do campo indígena e quilombola no estado da Bahia. Uma iniciativa aí voltada a promover a valorização cultural e incentivar a produção literária entre estudantes do campo, indígenas e quilombolas. Um dos livros selecionados para o projeto é Salvar o Fogo, do escritor baiano Itamar Vieira Júnior. A obra, premiada com o Prêmio de Jabuti de 2024 na categoria Romance Literário, foi escolhida por seu impacto e abordagem sobre temas como identidade e resistência nas comunidades afro-brasileiras. Rapaz, interessante, né? Essa colocação aí, essa adesão também a esse livro aí nas unidades de ensino, muito bacana, e inclusive vencendo aí o Globo de Ouro com a Fernanda Torres, né? Que homenageou inclusive a mãe também, né? Muito legal, e tá aí, né? Mais essa novidade aí na educação do nosso estado. 1h31, 1h31, já almoçou, Luciano? Ainda não. Vai almoçar agora, né? Ai, gente, olha, deixa eu lembrar que o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, é claro, tá chegando ao final, mas você pode ficar bem informado acessando aí o nosso site, viu? radioportalsudoeste.com.br, tem muita informação por lá. Nossas redes sociais também, Instagram, Twitter, Facebook, tem sempre um bom conteúdo para você, nosso canal no YouTube, então acompanha aí a qualquer momento, né, a nossa programação. O nosso jornal está disponível aí no nosso canal no YouTube, daqui a pouquinho após as 2h, e você também pode acompanhar nas nossas redes sociais. Luciano, excelente tarde para você, ótima semana. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Uma excelente segunda-feira para todo mundo. Eu retorno amanhã às 7h no primeira edição, e em seguida, logo mais ao meio-dia, estaremos juntos aqui novamente, eu e o Luiz, trazendo as informações da Bahia, do Brasil e do mundo. Uma ótima tarde, até amanhã. Pessoal, continue conosco, daqui a pouquinho tem um anfitrião, tem o Lucas Guarnielli no Coquetel Radical, um coquetel de músicas no seu rádio. Uma excelente tarde, uma ótima semana para você. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.